Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Point Teológico, tudo bem com vocês? Vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, sejam bem-vindos, faça sua inscrição, aí ative o sininho das notificações para receber as novidades e não deixe de dar o like para ajudar a engajar o canal e de fazer seu comentário de maneira educada e respeitosa, ok? Nossa dica de hoje é este livro aqui, olha. Embora não seja publicado por uma editora evangélica, propriamente dito, a editora Vide Editorial é uma editora que gosta de publicar muitos livros aí de conservadores, de pessoal da direita, pessoal que combate aí a nova ordem mundial, etc. E essa editora publicou essa obra aqui interessante, Falsa Aurora, do jornalista Lee Penn, a Iniciativa das Religiões Unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. Uma obra interessantíssima, olha, de peso, já estava querendo fazer há um bom tempo um review dela. Tem 771 páginas, milhares de notas, tá, de rodapé, mais de 3.000 notas de rodapé com referências. E esse jornalista, esse cara aqui, tá, se formou em Harvard nos anos 70 e embora ele tenha passado, né, pelas igrejas, pela igreja metodista, tenha passado pela igreja ortodoxa, hoje ele se considera católico, né? Contudo, queridos, você que me assiste, você que é evangélico, conservador, ele defende aqui o que nós evangélicos defendemos. Por isso que eu estou fazendo aqui esse review desta obra, tá? Ele se declara um conservador e ele vai aqui expor, vai desmascarar um grupo aí chamado Iniciativa das Religiões Unidas, tá? Esse livro vai mostrar quais são os propósitos desse grupo, tá? Muita coisa aí que a gente desconhece, muitos grupos, muita gente aí agindo nos bastidores. Só para você ter uma ideia, o que diz aqui, ó. Em Falsa Aurora, Lee Penn investiga a URI, em português seria Iniciativa das Religiões Unidas, o velho comunismo, né? E os movimentos a ela aliados, e com a ajuda de mais de 3.000 notas de rodapé, demonstra com claridade ofuscante que todo um submundo pseudo-esotérico ganhou corpo nas últimas décadas e agora está pronto para se tornar terrível e extremamente útil para a elite global dos poderosos. Ele demonstra também como na medida em que a influência do movimento da nova era declina entre a população geral, ele vem sendo progressivamente adotado como uma ideologia de contingência por elementos daquela mesma elite mundial. O livro de Lee Penn, leitura obrigatória tanto para crentes quanto para ateus, para conservadores e para progressistas, para quem quer que queira entender e porque a ideia de uma religião mundial única é uma péssima ideia. Ele é um católico que não concorda com este ecumenismo, essa salada de religiões misturadas. Interessante, né? Porque geralmente o propósito do catolicismo, o catolicismo mesmo na veia, sempre foi promover ecumenismo, né, entre as religiões. É uma péssima ideia, no fundo, uma estratégia política. Então eu vou mostrar para vocês aqui como se divide aí o sumário, os capítulos, e depois eu separei alguns trechos aqui, eu vou ler para vocês, sublinhar para vocês quais são os propósitos destes grupos. Então, temos aí uma introdução. Eu comecei a ler esse livro, eu tenho esse livro há pouco mais de um mês, já li a introdução, estou na página 67, já li algumas coisas, já sublinhei algumas coisas para mostrar para vocês. Tem a introdução do autor como uma certa apologia, uma certa defesa do que ele vai escrever. Parte 1, reverenciando o espírito do tempo, a iniciativa das religiões unidas. Né? Aí vem o capítulo 1, sonho de um bispo anglicano, que foi o fundador da URI, né? A iniciativa das religiões unidas. Capítulo 2, a ascensão da iniciativa das religiões unidas. Capítulo 3, os ideais e as práticas deste grupo. Capítulo 4, amigos da URI, né? A abreviatura, né? Nos altos escalões. Aí vai falar sobre quem apoia esses grupos, esse movimento ecumênico lá na Casa Branca, né? Entre os republicanos, até mesmo entre os republicanos, entre os políticos americanos, né? Capítulo 5, entre as nações, os apoiadores não cristãos da URI. Tem os que se consideram cristãos e os que não se consideram. Capítulo 6, o veredito controverso, as igrejas e a URI. Então eu vou falar sobre as igrejas aqui protestantes, ortodoxas, igreja católica, qual é a posição dessas igrejas em relação a esse movimento. Capítulo 7, 14 motivos para fazer a oposição à iniciativa das religiões unidas.
Então ele subdivide aqui em vários tópicos. Né? Ao capítulo 9, movimento da nova era, frívolo na superfície e sinistro por natureza. Então ele vai citar aqui, nessa introdução do capítulo 9, e ele entra propriamente no capítulo 10, falando sobre Helena Blavatsky e a sociedade teosófica, os famosos movimentos aí da nova era, né, apoiando também a URI. Capítulo 11, Alice Baio e Lucy Trust. São nomes aí talvez desconhecidos para muitos de nós, mas é o pessoal da nova era aí, ligado à nova ordem mundial, ligado ao movimento ao movimento ecumênico, ligados também a movimentos progressistas. A religião, a política mesclada aí em todos os seus segmentos. Capítulo 12, os seguidores atuais de Alice Baio. Capítulo 13, Pierre Télédan de Chardin. Capítulo 14, Robert Muller. Então ele vai apresentar quem são essas pessoas e todo o papel delas na religião, principalmente o movimento Nova Era, e na política, apoiando esse movimento da URI. Capítulo 15, Barbara Max Huber. Capítulo 16, Neil Donald Walsh. Então ele vai revelar quem são essas pessoas ligadas ao movimento da teosofista, os seus ensinos, os deuses, as concepções de Deus na mente desses caras, essas pessoas totalmente ligadas ao esoterismo, nova era. Capítulo 18, Mikhail Gorbachev, homem de destino ainda não cumprido. Então ele vai abordar também que o Gorbachev também estava envolvido com a URI. Capítulo 19, o State of the World Forum, né? O Estado Mundial fora do Estado Mundial, né? Capítulo 20, a Carta da Terra. Capítulo 21, Maurice Strong. Capítulo 12, Fórum Econômico Mundial. Capítulo 23, movimentos globalistas da nova era são uma conspiração. Aí vem com a conclusão da antitradição à contra-tradição. Capítulo 24, fortalecimento da antitradição. Capítulo 25, um pós-escrito especulativo. Depois da antitradição, a contra-tradição final. Então ele vai, em quase 800 páginas, abordar essas questões. Muitas dessas questões aqui, eu confesso a você que eu desconhecia. Vários nomes aqui ligados ao movimento da nova era, ligados aí à política norte-americana, dando apoio com seus falsos ensinamentos, com dinheiro. O George Soros, ele fala que o George Soros também, que é o bilionário aí, progressista, metacapitalista, que injeta dinheiro em países socialistas, que também promove uma só religião também. Então veja bem, eu sublinhei algumas questões aqui logo na introdução. Olha só. Aqui, olha o que diz aqui, ó. Eu sublinhei, ó, algumas coisas aqui. Ele diz assim: um novo movimento religioso. A iniciativa das Religiões Unidas, a URI, está em ascensão em todo o mundo. Movimento interreligioso, ou melhor, os objetivos declarados desse movimento interreligioso são a paz entre as religiões, olha, e a criação de culturas de paz, justiça e cura para todos. Olha o propósito deles. Entre seus proponentes estão Dalai Lama, sacerdote de igrejas que contam com aprovação estatal na República Popular da China, episcopalianos pró-gay, os adeptos anti-gay do reverendo Sun Myung-moon, muçulmanos radicais, tem adeptos tanto contra o movimento gay quanto aqueles pró, que estão se unindo nesse movimento. Os muçulmanos radicais e feministas radicais estão dando apoio a essa iniciativa das Religiões Unidas. Olha só. O fundador do movimento, o bispo episcopaliano William Swing, é um republicano declarado e votou em George Bush em 2000. Veja bem, não é um cara do Partido Democrata, não. Esquerdista progressista declarado, não. O cara se declara republicano, mas foi ele que fundou, né, nos anos 90 essa instituição. Olha só, os propósitos da iniciativa das Religiões Unidas. Isso aqui é declarado. A URI, com o tempo, espera alcançar a visibilidade e a estatura das Nações Unidas. Vai vendo. Quais são os seus propósitos? Propósito número 1, esmagar o evangelismo cristão em nome do objetivo de promover a paz interreligiosa. Fazer proselitismo, enviar missionários, eles tentam... o propósito deles é acabar com o evangelismo cristão. 2, marginalizar os cristãos praticantes, rotulando-os de intolerantes e fundamentalistas. Isso já acontece, não é verdade? Então eles promovem tudo isso através da mídia. Muita gente rica, donos de mídias poderosas envolvidas com a URI. Ou seja, a pauta nessas mídias é sempre declarar os cristãos como intolerantes, como fundamentalistas, fanáticos e tal. Aqueles que querem praticar a palavra de Deus de verdade.
Os verdadeiros cristãos são aqueles que são tolerantes, que aceitam tudo, aceitam o movimento gay, o feminismo, o progressismo dentro da igreja. 3. Preparar o caminho para uma nova espiritualidade global. Preparar o caminho para uma nova espiritualidade global que possa acomodar formas domesticadas de todas as religiões e movimentos religiosos da atualidade. Gente, é a palavra de Deus se cumprindo aí. Uma nova espiritualidade global. Para quem crê na interpretação futurista do Apocalipse, como eu vejo aqui elementos já indicando o falso profeta, que vai elevar o anticristo, né, conduzir pessoas a adorar o anticristo. 5. Promover uma nova ética global de caráter coletivista, ou seja, uma religião totalmente voltada para o socialismo. Olha, que coisa, hein? A esquerda aí tramando aí. 6. A ideia de que o principal objetivo da religião é a reforma social e não o serviço a Deus. Olha, isso já entrou já dentro da Igreja Católica, em muitos setores da Igreja Católica, através da teologia da libertação. A verdadeira religião é uma reforma social. Isso também tem invadido também muitas igrejas evangélicas, com outro nome, missão integral. Muitos pastores aí abraçando isso aí. A verdadeira religião é ajudar o próximo somente. A questão espiritual, o serviço a Deus, pregar contra o pecado, contra a imoralidade, contra as falsas religiões, isso é intolerância. Uma igreja voltada para o social. Olha, Satanás é muito inteligente, é sutil. Mas quem tem o Espírito Santo não vai cair nessa cilada não, tá? Outra ideia deles, a ideia de que todas as religiões e movimentos espirituais são igualmente verdadeiros e igualmente eficazes enquanto caminhos para alcançar a comunhão com Deus. A velha mentira de Satanás, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Essa é a proposta deles. Outra proposta deles, controle populacional, especialmente nos países do terceiro mundo. Caramba, hein? Controle populacional, ou seja, para isso eles precisam estar envolvidos com política, claro, principalmente com os progressistas, feministas, nessa turma da esquerda. Outra proposta também da URI, né? Iniciativa das Religiões Unidas, proporcionar destaque e respeitabilidade para as seitas, como o ocultismo, a feitiçaria, a teosofia e outros movimentos religiosos espiritualmente nocivos. Ou seja, tá bem claro aqui, né? Elevar as principais seitas defensores da nova era, o ocultismo, o satanismo, elevar uma posição de status, de credibilidade. Que coisa, hein? Que mais aqui? Em seus documentos, sublinhe mais aqui. Em seus documentos, pelos textos de discursos de seus ativistas e líderes, e pelas alianças que forma, a URI revela sua pauta globalista progressista. Sublinhe mais aqui, ó, alguns detalhes aqui, ó. Olha que interessante. Para essa finalidade, alguns globalistas de esquerda, George Soros, entre outros, o bilionário, o Dr. Ené já falava dos anos 90, né? Que o George Soros é um dos maiores narcotraficantes do mundo, do planeta. Só que ele não vai preso, o cara é bilionário, bota aí na cadeia. E alguns globalistas de direita, o presidente George Bush, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, entre outros, prestaram seu apoio à URI. Que coisa. Que coisa. Tem mais aqui, ó, outras defesas deles, ó. Aqui, eles ensinam, né? Muitos que estão ligados à URI ensinam algumas coisas interessantes aqui, ó, que são terríveis. Apoio à eugenia e eutanásia. Desprezo pelas religiões tradicionais, com desdém direcionado especialmente ao judaísmo e ao protestantismo evangélico e ao catolicismo romano. Apoio a uma nova ordem mundial, uma forma espiritualizada de comunismo, na qual todos deverão compartilhar todas as coisas. Olha só. Apologia de diversos ditadores, movimentos autoritários, extremamente de extrema direita, assim como da extrema esquerda. Aceitação da guerra e das armas atômicas como instrumentos da evolução humana. Previsão de uma possível e para eles desejável seleção da humanidade, em que os progressistas entram na nova era e os reacionários entram em extinção. Para os apóstolos da nova era, que defendem o darwinismo social progressivo,
essas baixas são um preço necessário a pagar pela evolução humana. Muito interessante, gente. Eu recomendo, já estou lendo essa obra, tá? Vai abrir os nossos olhos aí para muitas questões religiosas, principalmente o movimento da nova era. Muitos adeptos aí, muitos políticos envolvidos com isso. Os muçulmanos também. Incrível, incrível como Satanás tem feito aí, tramado nos bastidores aí para o surgimento do anticristo, né? Então você que gosta de estudar esse tipo de tema, é interessante. Muito interessante você adquirir, ok? Adquirir esta obra. Então, é isso aí. Para esse vídeo não ficar muito longo, mais uma dica para você aí do jornalista Lee Pen, Falsa Aurora. Olha, quase 800 páginas para você aí entender o movimento, esse movimento aí que o Satanás está realizando nos bastidores, né, no movimento velho, movimento ecumênico, né? Que Deus te abençoe e que você possa estar bem, você e sua família, e até o próximo vídeo. Deus abençoe.